Então chegamos à última aula e hoje vamos fazer tipo um brainstorming. Isto quer dizer agitar as consciências. Depois desta caminhada desde outubro, alguns de vocês estão aqui desde o início, ou quase desde o início. Estou aqui desde o início, fez falta. Tem uma Joana que estava aqui desde o início. E tu? É verdade, era assim. Éramos três. Não percebi. Éramos três. Eram 3. Começámos com 3, chegamos aos 12 aqui presencialmente e hoje estão aqui 9, falta a Moachana que não pode vir hoje. Então vamos lá começar por ouvir aquilo que vocês têm para apresentar. Vamos começar lá pelo fundo. Mas falem alto que é para ver se fica gravado qual é a vossa questão. O tema de algumas questões que eu gostava realmente de esclarecer melhor é sobre a morte. Sobre a morte? Sim. Sim. Uma questão é, quando se morre de repente, sem uma doença aparente, ou sem ser um acidente, Morte súbita. morte súbita, o que é que o porquê? Se é a nossa alma que decide partir, depois não gostava de... Mas o que é que queres saber em concreto sobre a morte súbita? Em que circunstâncias é que ele porque é que ele recorre? Porque a alma decidiu partir, porque já não vai cumprir o propósito ou terminar o projeto. Se a nossa vontade também impera. Se é assim, numa pessoa mais evoluída espiritualmente, sobretudo alguém que já concluiu a ascensão e que já se libertou da roda das encarnações, é a personalidade que define, porque a personalidade está sob o controlo da alma em primeiro lugar e depois do eu sou em última instância, correto? A ascensão é a fusão da personalidade que depois de passar pela primeira fusão com a alma se funde com o eu sou, certo? Portanto, a vontade da personalidade é a vontade do eu sou. Neste caso, numa pessoa que já concluiu a ascensão, a sua própria vontade de partir determina. Ok? Numa pessoa comum, a personalidade não tem consciência disso. Quantas pessoas vocês conhecem que têm consciência que pode escolher quando morrer? Não, todas as pessoas dizem que a morte é algo que vem sorrateiramente, inesperadamente, que ninguém está, digamos, a contar com ela, certo? Portanto, nesse caso, a morte compete a uma decisão da própria alma. Sempre. E a alma no sentido de que, já falaste, ou que vê que o propósito já foi terminado, ou que sente que o propósito já não vai ser alcançado. E não vale a pena estar a desperdiçar tempo numa encarnação que não vai produzir qualquer tipo de resultado com vista ao propósito pretendido inicialmente. Certo? A forma como isso acontece, muitas vezes, como tudo, tem um propósito, não é? Nada acontece por acaso. A morte súbita não acontece por acaso. Nem toda a gente morte súbita. Tudo tem a ver com o propósito, não só para aquela personalidade, mas também para as pessoas envolvidas, a família, essencialmente, para aprenderem a lidar de alguma forma com a morte ou com a perda. Não é? Porque quando a morte é algo já anunciado através de uma doença prolongada, as pessoas vão se preparando para perder aquela pessoa. Mas quando é uma morte súbita, um acidente, um assassinato, a coisa surge de uma forma inesperada e repentinamente, o que obriga a um esforço maior das pessoas que estão em volta daquela pessoa, a um desapego, a um desligamento. Portanto, nada acontece por acaso. E
nós mesmo inconscientemente, não é? Sendo pessoa comum, podemos, ou seja, pode haver algum tipo de desligarmos da vida, pode haver algo não consciente todo, mas haver um desligamento que possa levar à morte também dessa forma? Sim. Uma depressão, por exemplo, é o desligamento da vida. E desligar-se da vida é desligar-se da alma. Quando uma pessoa entra numa depressão, ela está desligada não só do seu aspecto terreno, mas também do seu aspecto espiritual. Está completamente desligada de tudo. E isso leva muitas vezes ao suicídio. Ou muitas vezes a situações que originam a morte. Tipo, deixar de comer, provocar ou ser envolvido num acidente que leva à morte, porque está tão desligado e nem presta atenção às coisas, não presta atenção ao perigo, etc. Sim, se está desligado da vida, está desligado da alma, não é? E está desligado da alma. Mas de forma inconsciente, ou seja, nada de alguma forma também consciente, não é? Nada é totalmente de forma inconsciente. O inconsciente nem sequer existe. Não existe inconsciente. Okay? Pode ser não totalmente consciente, mas é sempre consciente. Porque se eu estou com depressão, eu estou consciente que não estou bem. Se eu não faço nada para me religar, é uma escolha minha. Eu ouço muitas vezes falar em depressão, que é uma coisa terrível, que acontece, que as pessoas não deviam criticar quem está em depressão, etc. Logicamente não se critica quem está em depressão. Há pessoas que não compreendem como surge a depressão, como é que ela se desenvolve e como a curar. E há pessoas que, como nunca tiveram uma depressão, não sabem o que é que está por detrás de uma depressão e olham para uma pessoa que está a passar por uma depressão como sendo alguém mais fraco, alguém incapaz, alguém frágil, etc. Não é de todo. Okay? Uma pessoa para ter uma depressão não precisa ser fraca. Não há pessoas fracas. Okay? Então a depressão é apenas um desligamento, mais nada. E a melhor forma e a forma mais apropriada de curar uma depressão é religar a pessoa novamente. Religar à sua essência espiritual e religá-la à sua essência terrena. A maior parte das vezes a depressão começa pelo desligamento da matéria, da Terra. Tanto que a maior parte das pessoas, numa depressão, foge sempre para os planos, digamos, astral, mental, isto é, para os planos emocional e mental e psicológico. E debate-se ali com ideias, debatem-se com emoções, etc., porque estão desligadas do plano terreno. A melhor forma, esta é a minha abordagem, no caso de uma depressão, sempre foi e produz sempre resultados e resultados rápidos na cura da depressão. É ligar a pessoa à Terra. A pessoa está cá, na Terra, com um corpo físico, é para experienciar a vida física. Não vale a pena fugir para os planos astral e mental, mais tarde ou mais cedo não vamos lá ter, quando deixamos o plano físico. E a pessoa, quando se desliga do plano físico, entra em depressão. É óbvio que isso também depende da vontade de cada um. Não adianta eu ajudar, não adianta eu incentivar, até dizer como fazer as coisas se a pessoa não o faz, ou não tem vontade para o fazer, não sente essa alegria de o fazer. Porque a depressão acaba por ser uma profunda tristeza, não é? E fica ali. E essa tristeza, como vocês sabem e aprenderam aqui, toda a doença no corpo físico provém do aspecto energético, mental, espiritual, mental e emocional. A pessoa, se continua numa depressão, vai desenvolver, com certeza, alguma doença no nível físico que pode depois aproveitar para desencarnar. A minha pergunta seguinte era um bocadinho baseada nisso, se realmente quando as pessoas, quando ficam doentes, tem a ver com a parte energética, mas se também de alguma forma, consciente, quando estão em determinadas situações em que já não têm alegria de viver, se de alguma forma também existe algum nível de consciência de que se desenvolverem uma doença,
É uma forma de... Não, as pessoas não têm essa noção. As pessoas comuns não têm essa noção. As pessoas comuns acham que a doença é algo que acontece. É um azar na vida. As pessoas até dizem apanhei uma depressão. As pessoas até dizem apanhei uma depressão. Apanhei uma depressão, apanhei uma hepatite, apanhei uma constipação, apanhei uma gripe. Algo que lhes aconteceu, foi um acidente no percurso. Não foi algo que elas criaram. Digamos que foram, coitadas, vítimas da doença, de uma doença que surgiu ali. Portanto, elas não têm consciência, as pessoas comuns não têm consciência que a sua própria mente, a sua própria vontade, o seu próprio estado emocional cria uma determinada doença. Certo? Eu estou a tratar aqui um caso de uma jovem que tem uma fístula e que tem doença de Crohn. Okay? Quando ela chegou aqui, estava mesmo mal. Fizemos a primeira abordagem na primeira consulta, deu para perceber e eu transmiti-lhe a origem do problema. Não deve ser bem isso. Esteve quase um ano para a segunda consulta. Levou quase um ano a perceber e a aceitar que efetivamente poderia ser aquilo a origem do problema dela. Começou aqui com algumas consultas, alguns tratamentos. A doença de Crohn praticamente deixou de dar sinais. A fístula fechou. Então ela achou que está tudo resolvido, está tudo ótimo. E de repente, como ela se, desculpem a expressão, baldou para o trabalho que tinha que continuar a fazer porque ainda não estava concluído, e ela sabia que não estava concluído porque aquilo que se definiu como sendo a origem do problema ainda não tinha sido completamente resolvido, relaxou. Então teve uma crise de tal maneira que em 2 ou 3 horas a fístula expandiu e a doença de Crohn voltou. Portanto, foi consciente ou não foi consciente? Há ou não há uma relação entre a parte emocional e psicológica com a parte física e a resposta do corpo à parte energética? Eu ainda falei aqui nisso na segunda-feira, quando falei sobre o Tantra, que é a biologia que reage à energia, que não é a energia que reage à biologia. Só que a pessoa comum não tem consciência disso, não acredita nessas coisas. E continua vivendo na ilusão de que aquilo que me acontece é fortuito. É um azar, foi um acidente de percurso, foi algo que me aconteceu ou até algo que me fizeram. Portanto, é algo que eu não tenho responsabilidade. E como eu não tenho responsabilidade e não a assumo, a doença instala-se. Pode levar à morte, não é? Tá? Rami Saba. Eu sou grave que aconteceu comigo e quero esclarecer, consegues esclarecer, vais responder. Diz lá. Eu tive um sonho, já não é a primeira vez que isso acontece. No sentido Que isso acontece, que esse sonho acontece? Não, que me sinto, a forma como eu me sinto e como eu fico no sonho. Que fico como se não conseguisse mexer, não conseguisse falar. Nem respirar, não é? Fico mesmo... Paralisado. Sim. Sim. E eu fui ontem atrás de ontem. Eu, por acaso, lembro do que sonhei, que até foi com elas as duas. E que era Com elas as duas, com quem? com a Osmini e com a Xandai. Desculpa. Com a Osmini e com a Xandai. Foi de algo que eu disse e que elas interpretaram mal e eu estava a explicar o meu ponto de vista. E eu estava a dizer, não vale a pena, mas de repente comecei-me a sentir assim. Não consegui. Queria falar, não conseguia. Queria mexer, eu não conseguia. E já não é a primeira vez que isso acontece, mas desta vez eu lembrei-me um bocadinho do que é que eu sonhei. Já tinha acontecido isto, mas não me lembrava o que é que... Eu queria saber se isso pode ser. Isso são energias... Como é que eu ia dizer? Ou seja, neste caso, eu queria afirmar o meu poder pessoal. Eu acabei por cedê-lo, certo? No fundo, eu mentalmente eu queria afirmar, só que eu não conseguia reagir, não sei se me estás a perceber. Eu senti-me tão impotente. Eu estou a perceber.
Eu experiencio Mas isto. só mentalmente é que eu conseguia. Eu consigo perceber, porque eu experiencio isso desde muito novo. Isso chama-se projeção astral. E neste caso, o que acontece é que tu estás ausente do teu corpo. E de repente queres voltar ao teu corpo e movimentá-lo, só que ainda não chegaste lá. E não consegues. Queres mexer um dedo, não consegues nem sequer mexer um dedo. É essa sensação mesmo que eu senti. Porque não estás ali, não estás no teu corpo, estás onde estás a ter o sonho. E ainda não regressaste ao corpo. Eu já falei, quando falámos sobre o sono e sobre os sonhos, que a alma ausenta-se do corpo. Há apenas um pequeno filamento de energia que fica ligado ao corpo para manter o corpo vivo, com o mínimo de energia vital necessária, porque a alma está ausente do corpo. E é isso que acontece. No fundo, tu estás ausente e estás a tratar de um determinado assunto, a resolver determinada questão, ou a fazer algo noutro plano, ou noutro lugar, mesmo que seja neste plano. Mas em princípio é noutro plano, no astral ou no mental. De repente vês tão aflita que queres abortar aquela experiência, queres regressar ao teu corpo e tu queres regressar em termos mentais mais rápido que aquilo que a alma obedece para se religar ao corpo. Isto é, em termos mentais e emocionais, tu chegas mais perto ao teu corpo do que chega à alma. Compreendes? E então não há força anímica, força de alma para movimentar o corpo. Está lá a parte mental, está lá a parte emocional, mas falta a parte anímica, a parte da alma. Estou a fazer-me entender? Nesse caso, o conveniente é relaxar e ligarmos à alma. Não é falta de poder pessoal. Aí tu determinaste, não vale a pena, e foi aí, não vale a pena continuar com esta discussão. Eu vou regressar à minha casinha, vou tratar da minha vida. Só que essa decisão foi do ponto de vista muito emocional e psicológico, sentido, e não deste tempo que a alma estivesse presente no processo para regressar tudo direitinho. Porque sentiste isto muito de forma emotiva. Foi ou não foi? A projeção astral é ótima quando devidamente orientada, ao qual nós sabemos o que está a acontecer e nós conseguimos controlar todo o processo. Podemos fazer viagens fantásticas, okay? Podemos até fazer regressões ou progressões. É através dessa forma, muitas vezes, que nós temos autênticas premonições. Já aconteceu comigo. Não é? Conversas muito profundas com mestres ascensionados, por exemplo. Também já aconteceu comigo. Nesse estado, é que nós estamos completamente ausentes do corpo. Estamos mesmo completamente noutro plano. Mesmo em termos emocionais e psicológicos, estamos noutro plano. Não é só mesmo em termos espirituais. O que é preciso, eu não experienciei isso há cerca de uma semana atrás. Okay? E isso acontece com muita frequência. E acontece com tanta frequência que às vezes a Cália pensa que eu estou morto. Até me mexe e tudo e eu não reajo. Estou a respirar, às vezes até estou a ressonar, por isso é que ela às vezes me quer acordar e eu não estou lá. E então, quando regresso, faço com que regresse tudo em simultâneo, para que tudo funcione direitinho. Mas isso é a projeção astral. Com a prática, nós fazemos a projeção mental, que é muito mais subtil e, ao mesmo tempo, mais profunda. Porque o impacto é menor ao nível das nossas emoções, porque a projeção astral mexe muito com a parte emocional, o nosso corpo astral. Certo? Então sentimos com muito mais intensidade as emoções e isso pode afetar depois o regresso ao corpo. Percebeste? Sim, eu pensava que era Não são coisas más. outras coisas porque em pouco espaço de tempo, não muito, já não aconteceu 3 vezes. Isto tem a ver com o desenvolvimento da capacidade mediúnica. Tem acontecido mais ultimamente, não é? Sim. Pois tem a ver com o desenvolvimento da capacidade mediúnica, da nossa capacidade de nos libertarmos do corpo e depois também tem a ver com o nível de iniciação de cada um. Certo? E estamos a trabalhar no plano interior, portanto, a trabalhar no plano interior temos que não pode só a alma, vai tudo. A parte mental e a parte emocional também vai. Então, nessa situação que volta a acontecer, eu não posso ficar. Não precisas entrar em pânico. Eu senti-me mesmo. Em pânico. É pânico
mexer e não conseguia. Até parece que querias respirar e não reagia ao É corpo. isso, senti-me assim mesmo. Não precisas ficar em pânico, tens de ligar ao teu eu superior, ligar à alma, para que ela se conecte outra vez a ti, para que tudo volte direitinho. Ok? Isso também serve para vocês, que se eventualmente passarem por uma experiência destas, saberem como fazer. É nesse caso invocar o eu superior. Ok? Vocês sentem logo que tudo muda. Maria Chilão, A questão que eu tenho sobre os raios já é nas aulas. dos raios. Porque tu falaste do primeiro até ao 7º raio, mas depois do 8º para a frente, falaste assim brevemente, mas eu gostava de saber mais. Hoje não vou falar mais sobre matéria que não foi dada. Isto foi claro, ficou claro. Ficou claro que eu não ia falar de coisas novas, correto? E eu respondendo às vossas questões, isto neste caso podia ter sido abordado na questão da aula do sono e dos sonhos, porque isto está associado, por assim dizer. Por acaso, acho que não falei, e não sei se falei na projeção astral nessa aula, mas se não falei, podia ter falado. Mas eu não vou falar daquilo que eu não falei nas aulas, não vou dar matéria nova. Se eu falei até o 7º raio, é porque para vocês... Tu falaste depois dos outros para a frente, depois escolhi. Só que... Falei até o 12º. Até ao 18º. E é suficiente. É mais que suficiente. Para a maioria dos humanos, é suficiente lidar com os 7 primeiros raios. Eu sei. E se vocês não lidam com os 7 primeiros, para que é que querem lidar com os raios superiores? Que é a partir do 7º, do 8º para cima. Eu já falei até o 12º raio, porque são raios que podem ser utilizados e são importantes. Mas vocês têm que aprender a lidar primeiro com os raios planetários, os raios, digamos, que estão mais próximos de nós. Se vocês não lidam com eles, não lidam com o primeiro raio, que é da vontade e do poder, ou o segundo do amor, ou o terceiro da luz de sabedoria, ou o quarto da harmonia, o quinto da inteligência ativa, o sexto da devoção, o 7º da ordem do cerimonial e da magia, para que é que vão lidar com o 8º da purificação, o 9º por aí fora? Não faz sentido. Lidem primeiro com os 7 primeiros raios, de forma apropriada. Se vocês sentem que ainda não têm poder pessoal suficiente, não estão a lidar bem com o primeiro raio, a integral. Se sentem que não têm amor suficiente, estão a lidar bem com o segundo. Não têm sabedoria nem luz suficiente, estão a lidar bem com o terceiro. Para que eles expressarem-se com o 8º, o 9º, o 10º, o 12º, etc., que esses vêm naturalmente conforme a vossa evolução. Digamos, é impossível vocês concluírem a ascensão sem a integração do 12º raio. Mas não é preciso fazer um trabalho específico ao nível do 12º raio. É preciso fazer um trabalho específico ao nível dos 7 primeiros. Isso sim é importante. Certo? Por isso eu podia falar do 13º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 20º, 21º, etc. O 20º nem sequer está em atividade ainda, vai entrar em atividade para o ano, o 20º raio. Aliás, o 19º. O 19º raio vai entrar em atividade somente para o ano. E podemos já falar dele para quê? Não é? Vale a pena. Isto é para criar mais confusão e dar mais oportunidade a vocês de se expressarem. Arranjar-vos desculpas para vocês esquecerem o mais importante. Certo? Mais alguma questão? Era só isso. Só, então, do 8º ao 18º era muita coisa. Já agora, fez mais nada. Ficou claro ou não ficou que eu não ia dar coisas novas? Foi ou não foi? Não estou a falhar daquilo que falei, pois não? Não? Não. Podia-te falar mais do 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, porque falámos neles. Certo? E isso podia esclarecer alguma coisa sobre esses, mas além disso não vou dizer mais nada. Pois é, esclarecer mais sobre os raios, não é? Não, mas tu querias ser até o 18º. Porque tu falaste aqui até o 18º. Ah, Tu falaste até ao 18º. não falei não. Então como é que eu tenho esta informação? Essa informação não foi dada aqui nas aulas. Eu tenho até o 12º. Hum? Eu tenho só até o 12º.
Eu, em aulas de ascensão e nestas aulas, eu só falo até o 12º raio. No Templo da Magia e Cura, nós falamos nos raios que vão até o 18º. Mas nós nem sequer explicamos o que é cada um dos raios. Sim. Sim. E o que é que eu falei destes raios? Nada. Eu posso ter falado a título de curiosidade qual é a luz de cada um, quem é o Shohan, mas falei isso até mais a nível do Templo da Magia e Cura. Eu nunca passaria essa informação para fora. Porque não iria produzir bom resultado. Provavelmente há aí qualquer confusão entre o que ensinamos no Templo da Magia e Cura e o que está aqui. E posso ter falado, efetivamente, existe este raio, este, e até posso ter falado quem é o Shohan, posso ter falado, mas não disse quais eram as características, quais eram as virtudes e os vícios de cada um desses raios, porque era inapropriado. Certo? O teu 12º, certo. Mas sentem-se mais nos 7 primeiros. Além de que vocês, todos que estão aqui, à exceção da Rami, estão a trabalhar nos 7 raios planetários. A Rami é a única que está já no raio superior. Portanto, não vale a pena vocês encherem a vossa cabecinha com informação para a qual não vão ter qualquer tipo de aplicação. Não é? Mas alguém tem alguma questão? Por acaso tenho uma questão de curiosidade só. Na altura falaste da saída do corpo. Fala mais alto que eu não estou a ouvir. Na altura que falaste na morte, falaste que já saíste do corpo e depois que o corpo retorna. Sim, eu já disse que tive a experiência de morte e Tiveste voltei essa ao experiência, corpo. porque eu tive uma experiência muito parecida, que era uns tempos atrás, e eu fiquei na dúvida se, na altura, eu pensei que fosse alguma entidade, entre aspas, que tivesse passado por mim adentro, porque foi durante a noite e a sensação que eu tive foi assim um baque que me deu e acordei com falta de ar mesmo. Tipo, Foi projeção astral. Saíste do corpo e voltaste, mas era projeção astral. Provavelmente, quer dizer, não sei, pronto, fiquei na dúvida, pronto, lembrei-me das tuas palavras e que pudesse ser uma situação dessas de... Não, a mesma experiência de morte é mesmo, sabes que estás a morrer, sabes que Não, mas estás eu não a... sabia nada disso. Pronto, A sabes... sensação que eu tive foi que alguma coisa encaixou logo e passou com muita força, parecia que encaixei ali, pum, assim, muito forte e que até me faltou o ar. Eu acordei tipo... Não é que te faltou o ar, é que tu querias chegar e não conseguias. Eu sei que a já estava... Foi assim mesmo assim. Foi. Porque isso foi a projeção astral e foi o teu regresso ao corpo. E quando regressaste ao corpo, houve essa coincidência de ao mesmo tempo também vir todos os elementos necessários para que o corpo voltasse à vida, digamos assim, não é? Mas isso foi uma projeção astral. Uma experiência de causa morte ou de morte, nós fomos mesmo passados para a luz, nós vemos a luz. É o bardo, é a experiência do bardo. Quando é assim, nós temos noção. É a experiência do bardo. Okay? Vocês entram na experiência do bardo. Há uma grande luz brilhante, magnética mesmo, atrai, puxa. E nós somos puxados por essa luz. E deixámos-nos ir, ou escolhemos não deixar ir. Eu vi na sintonia, naquela sintonia. Ok? E isso sim, é uma experiência de morte. E se eu escolho, vou não partir, das duas uma. Ou fico entre planos porque efetivamente morri e não escolho unir-me à luz de Deus, como nós falámos sobre isso, ficámos ali naquele limbo. Ou, no meu caso, já tinha concluído a ascensão já há bastante tempo, eu estava a escolher não partir por uma questão de serviço, do propósito aqui de serviço. Foi mesmo essa afirmação que eu fiz, mas eu ainda posso estar aqui, ainda posso servir mais tempo, sinto-me com capacidade, com vitalidade, não preciso de partir já. E nesse caso, regressei ao corpo. Não é? Aí nota-se aí a diferença entre uma pessoa que já concluiu a ascensão, libertou da roda das reencarnações, não só concluiu a ascensão, mas já se libertou da roda das reencarnações, de uma pessoa comum, ou de uma pessoa que concluiu a ascensão, mas não chegou a esse ponto. Não é? Portanto, tem a ver com isso.
Mas no teu caso é uma experiência de regressão astral, portanto, regresso ao corpo. É. Alguém mais tem alguma questão? Pois eu tenho aqui para vos falar de um assunto que parece que deixou algumas dúvidas. Que recebi uma mensagem ali da Rashi e percebi que deixou algumas dúvidas sobre os relacionamentos. A Rashi rejeitou o bolo todo só porque uma fatia não gostou dela. Inicialmente começou a dizer porque acho que discordo, depois disse não, discordo totalmente. E rejeitou todo o bolo em relação ao relacionamento só por causa de uma fatia que não gostou ou que não compreendeu. E é isso que eu quero fazer aqui, esclarecer aqui uma coisa. Aquilo que eu falo em relação à fidelidade nos relacionamentos não é o mesmo conceito de fidelidade que o cidadão comum dá. Ok? Eu falo da fidelidade do ponto de vista espiritual. Não falo do ponto de vista do ego negativo, nem da religião. E isso, para uma mente comum, é difícil de compreender. Fidelidade é uma coisa que não existe. Fidelidade é ser fiel a alguém. Ter fé em alguém. E eu expliquei que a fidelidade no relacionamento é ter fé no relacionamento. Quando eu deixo de ter fé naquela relação, certo? Eu passo a ser infiel. Estou a ser infiel. Isso não implica que a pessoa tenha ou não um caso extraconjugal. Um caso extraconjugal é a prova de que aquela pessoa deixou de ter fé no relacionamento. Eu expliquei bem isto, certo? Ora, eu também expliquei que quando duas pessoas não estão dentro do mesmo propósito, melhor é que se separem. Também expliquei. Mas o sexo nunca pode ser o propósito de um relacionamento. E do ponto de vista cultural, social e religioso, a infidelidade ocorre quando um membro do casal cometeu um ato sexual fora do casamento. É verdade ou não é? Do ponto de vista espiritual, isso não é infidelidade. Certo? A pessoa deixou de ter fé no relacionamento e por isso teve um caso extraconjugal. É preciso nós temos que ver, existe propósito na nossa relação? Se não existe, porque é que estamos juntos? Por conveniência psicológica ou emocional, até material? Certo? Aí sim. Mas nunca deve ser a questão sexual o motivo para romper um casamento, uma relação. E isso é que as pessoas não aceitam. É verdade ou não é? Podem estar muito bem, tinham um casamento que era muito feliz, mas um deles pulou a cerca, estragou o casamento, estragou tudo. Porquê? Porque envolve o ego negativo, o eu inferior. Ele, se a mulher lhe foi infiel, porque pode ter conhecido alguém melhor do que ele. Melhor na cama, melhor ouvinte, mais carinhoso, mais compreensivo, e está a pôr em xeque, eu falhei nesta relação. E assim é melhor que aquela pessoa que está comigo não conheça ninguém, não se envolva com ninguém, que chegue a descobrir que esse alguém pode ser melhor do que eu. Foi essa, digamos, a origem da criação da fidelidade nos relacionamentos. Foi por medo. No caso da mulher também exatamente da mesma forma. Ela pode ser mais bonita, ela pode ser mais jeitosa, ela pode sexualmente ser mais desinibida do que eu, ele pode se interessar mais por ela do que por mim, e eu vou ficar sozinha. Então, ambas as partes estabeleceram criar este conceito de fidelidade. Isto é, depois de nós estarmos juntos, tu não vais conhecer mais ninguém, da mesma forma que me conheces a mim, e eu não vou conhecer mais ninguém da mesma forma que conheço a ti. E da mesma forma é intimamente, e intimamente implica sexualmente. Por causa do medo de conhecer alguém mais interessante que o próprio parceiro. E pôr logo em risco e em xeque todo o relacionamento. Porque se há fé na relação, nenhum deles vai procurar nada fora. Eu tenho fé na minha relação, tenho fé no meu casamento, tenho fé.
Não é na pessoa que está ao meu lado. Porque eu não tenho fé nem em mim, porque eu falho. Às vezes não sou fiel nem a mim mesmo. É verdade ou não é? Quantas vezes vocês são infiéis a vocês mesmos, a quem vocês realmente são? Quantas vezes por dia? É verdade ou não é? Então, se eu não sou fiel a mim mesmo, vou ser fiel a outra pessoa? Não existe isso. Eu tenho que ter fé naquela relação, confiar que a relação tem um propósito. Certo? E fazer a minha parte para esse propósito. E esperar que a outra pessoa também seja fiel. Tenha fé naquele relacionamento. E seja fiel a esse propósito. Mas do ponto de vista sexual, o problema é que se mete sempre o sexo ao barulho. Não se consegue conceber um relacionamento entre duas pessoas sem haver sexo. Vejam o Código Civil. O que é que diz o Código Civil? Há casamento, há obrigatoriedade de relações sexuais entre os cônjuges. Está lá escrito no Código Civil. Percebem? Então lá está. E o casamento religioso pode ser anulado. Anulado se não houver. Não só religioso. Confirmado. Mesmo o casamento civil pode ser anulado se não houver sexo entre os cônjuges. Porque há uma transgressão do Código Civil, da lei que regulamenta a união entre as duas pessoas, o casamento. Há uma quebra de contrato. Estão a ver que o sexo apenas é o cumprimento de um contrato. Faz algum sentido? Não. Quer dizer, é antinatural eu ter um caso extraconjugal. É antinatural eu ter um relacionamento homossexual. E não é antinatural eu ser obrigado a fazer sexo por um contrato. Sou obrigado contratualmente a fazê-lo. Digam-me lá. Porque nós criamos as coisas desta forma, porque nós associamos sempre relacionamento amoroso a sexo. De maneira que, quando se faz sexo sem amor, é logo antinatural, é pecado, não se pode fazer sexo pelo puro prazer do sexo. Tem que ser com o objetivo de, segundo a religião, de procriação, determinadas religiões é assim que definem, e segundo a lei, para manter o relacionamento, para manter o casamento, para manter válido. Porque a partir do momento que um dos cônjuges deixa de ter sexo com o outro, recusa, dá motivo ao outro cônjuge a pedir a separação. O Código Civil prevê isso. É uma quebra de contrato. Por isso é que muitas mães dizem às filhinhas: olha, não queiras, filha, abre as pernas. É verdade ou não é? Agora pode não ser, mas ainda há umas décadas atrás era assim. Olha, nem que não tenhas vontade, vê se fazes, porque senão ele vai buscar fora, vai procurar fora. Ele também dá a oportunidade a que as coisas não sei o quê. E então era fazer sexo por contrato. Está no contrato, eu tenho que cumprir a minha parte. Não é? Sexo com amor é excelente. Amor com sexo é ótimo. Mas podem existirem ambas as coisas sem sexo. Pode haver amor sem sexo e pode haver sexo sem amor. Provem-me o contrário. Há casais ou não há que têm uma relação de amor sem sexo. No entanto, amam-se. Ao ponto que o sexo deixou de ter a importância que lhe davam inicialmente e centram-se mais na parte energética e afetiva que os une. E há outros que centram-se muito mais no sexo em si, na parte física, porque é um problema da mulher. A mulher não consegue conceber um relacionamento amoroso sem a prova do sexo. Se o homem deixa de fazer sexo com a mulher diz logo: já não me amas. Porque a mulher vê no sexo a aflição da existência de amor. O homem não vê dessa maneira. Porque o homem então pode fazer sexo com A e B, amando A e não amando B. É um bicho estranho o homem, não é? Mas a mulher não. A mulher é porque até agora tínhamos sexo, eu sentia que me amava, mas agora já não fazes sexo comigo, certeza já não me amas. Não pode perguntar: olha, tens algum problema? Alguma doença? Estás a sentir-te bem? Alguma coisa que se passou comigo ou entre nós que te tirou assim mais à vontade ou nos afastou um do outro? Não, já não me amas. É logo. A mulher vê no sexo a prova de amor.
E sexo e amor não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, há homens que fazem sexo todos os dias com as mulheres e não as amam. E elas andam enganadinhas, satisfeitas. Faz sexo comigo todos os dias, não tem mais nenhuma certeza absoluta. Pode não ter mais nenhuma, mas pode ter mais alguma. E assim despista logo, porque é logo todo o caso arrumado. As pessoas iludem-se pela aparência das coisas. Portanto, do ponto de vista de infidelidade, eu quero que vocês entendam que eu não defendo a infidelidade ou não a defendo. Porque para mim, infidelidade não existe. Para mim existe deslealdade. E a deslealdade parte logo do início, do princípio, em que eu deixei de ter fé na minha relação, já estou a pensar noutra pessoa, sem sequer ter comunicado nada à minha parceira. Aí começa a deslealdade. Isso, para mim, é muito mais grave do que eu ir ter sexo com um vizinho do lado. Certo? É assim que eu entendo as coisas e, do ponto de vista espiritual, é assim que as coisas funcionam. Funcionam mais do ponto de vista da deslealdade, da quebra de vínculo a nível energético e espiritual, do que propriamente do vínculo físico em termos de sexuais. Porque sexualmente o vínculo vai desaparecer mais tarde ou mais cedo. Quando chegar a determinada idade, o sexo vai ser a última coisa. Ai, meu romântico, ai, canônica ciática, ai, isso. Para não falar da minha próstata, que já não me deixa ter uma ereção como deve ser. Não é? Então o que é que resta? Como é que a mulher vai saber que o homem ainda a ama? Já não se preocupa, porque senão já a tua próstata não funciona comigo, também não vai funcionar com a vizinha. Então estamos tranquilos, não é? Então eu amo o pênis do homem e eu amo o homem por inteiro. Eu quero a exclusividade daquele bocadinho do homem para mim, ou quero o homem por inteiro? É ou não é? Qual é que vocês prefeririam? Que o vosso companheiro desse o pênis à vizinha e desse todo o amor e afeto a vocês, ou desse-vos o pênis a vocês e desse todo o amor e afeto à vizinha? Qual é que vocês prefeririam? Hã? Preferiam ficar com o amor e o afeto, não é? Não, as duas coisas. É o homem por inteiro com a exclusividade do pênis. Mas eu estou a pôr as coisas nestes termos para vocês perceberem qual, de facto, o que é mais importante no relacionamento. É só isso. Porque, efetivamente, o melhor é o afeto e o amor juntamente com o pênis, com o sexo. É melhor, claro que sim. Eu não nego isso. Aliás, é o melhor e é o mais apropriado. Mas como não há certo nem errado, não se pode dizer que o resto seja errado. Mas isso leva-nos a uma coisa pior, porque a gente tem ali uma fé, mas vamos ter que buscar o pênis ao outro lado. A mulher vai ficar por todo lado. Imaginem esta situação. Um casal jovem, na casa dos 30 anos, em que ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, não consegue ter relações sexuais. Então aquela mulher vai estar o resto da vida casada com aquele homem, limitada em termos sexuais, só porque aquele homem não pode ter relações sexuais da forma apropriada com a sua mulher. Acham que tem que ser assim? Eu conheço um casal assim. Vocês podem dizer assim, mas tudo acontece com um propósito, nada acontece por acaso. Pois, isso é um facto, nada acontece por acaso. Mas quem garante que o propósito é aquela mulher experimentar ou experienciar estar décadas sem sexo? Quem diz que não é exatamente o inverso, que é para aquele homem experimentar o desapego do apego do domínio da outra mulher, que na vida anterior foi ciumento, possessivo, e que agora tem que passar pela experiência de saber que a mulher pode ter, ou pelo menos, ainda que ele não saiba, ela pode ter outro. E está ali dependente do afeto dela. E senta-se mais no afeto e menos no físico. Percebem?
E nós vamos dizer, mas é inapropriado, ela não devia fazer isso, estão casados, é na saúde e na doença, é na riqueza e na pobreza, é não sei o que, essa ladainha toda. Então ela tem que sujeitar. Nós não sabemos qual é o propósito, se é ela sujeitar-se, se é ele aprender, porque teve uma experiência em vidas passadas que disse naquela vida, vai-me acontecer isto, para eu me libertar deste sentimento de posse e de ciúme. Então quem é que diz que isto é certo e que isto é errado? Percebem que nós nos apressamos a julgar segundo os critérios da tradição, da religião, dos costumes, da moral, etc. E esquecemos de ver as coisas do ponto de vista espiritual e do propósito. E qual é o erro dele dizer assim, eu não consigo ter relacionamento sexual contigo da forma apropriada, mas eu permito, eu consinto que tu o tenhas com outra pessoa. Sabendo que o que nos une é o amor e nós estamos juntos aqui. Onde é que isto está errado? Sem ele saber, já não está errado. Se ela o fizer sem ele, sem conhecimento, sem ele ter conhecimento. Ela está a ser desleal. Está a ser desleal. É isso, está a ser desleal. Está a ser desleal para o sentimento de amor que ele tem para com ela. E ela, respeitando esse amor e sendo leal para esse amor, ela tem que dizer assim, olha António, apesar de tudo e de eu te amar muito, eu sinto esta necessidade, esta experiência a nível físico. Coisa que nós não podemos ter um com o outro. Mas eu podia ter com o José. O que é que tu dizes? E se ele disser, tudo bem, está tudo bem. Mas se ele disser... António José. São nomes muito comuns em Portugal, por isso ninguém vai desconfiar mais. Acho que ela mais bem, António José. Pois é. Nem tinha feito nisso. E agora, com esta interrupção, perdi o raciocínio daquilo que estava a dizer. Já recuperei. Onde é que está o erro nisto? Pois, não tem. Ok? Não há deslealdade ali. Há um acordo entre aquelas duas almas. Mas a infidelidade é quando um não sabe. Isso é deslealdade. A deslealdade é eu não ser. Desleal é quase um sinónimo da infidelidade, não é? Porque o desleal. Não, desleal é muito mais profundo do que infidelidade. Porque a deslealdade começa mesmo antes do ato sexual extraconjugal. Então é muito mais profundo. Percebes? A infidelidade é não ter mais fé na relação. Eu não acredito mais na minha relação. Então, como eu não acredito, mas também não tenho, desculpa a expressão, tomates para pôr fim e para assumir a minha vida aquilo que eu quero, aquilo que me dá alegria, eu pulo a cerca e ninguém sabe. Ora, se eu não tenho mais fé na minha relação, o que é que eu estou a fazer nela? E por isso é que eu digo, eu não sou apologista desse tipo de situação, porque isso vai contra tudo aquilo que o Espírito advoga. Certo? Isso é trazer culpa, trazer medo, trazer densidade. Porque eu não acredito que um homem que faça isso fique pleno de consciência tranquila. Ou um homem ou uma mulher. Podem dizer que sim, eu faço e não sinto culpa nenhuma. Treta. Fica sempre lá alguma coisa por causa da deslealdade. Compreendem? E essa coisa consome toda a nossa energia, traz peso, consome toda a nossa luz. Porque nós estamos fora da verdade. Para sermos leais, temos de ser verdadeiros. Quando não somos verdadeiros, não estamos a ser quem nós realmente somos. E então, o que é que estamos a fazer? E isto aplica-se a todo tipo de relacionamentos, não só aos conjugais. Amizades, profissionais, etc. Nós temos que ser verdadeiros. Depois cada um faça com a verdade aquilo que muito bem entender. Mas eu ao menos vivo tranquilo, não nego quem eu realmente sou. Não é? Porque todos os relacionamentos têm propósito. E quando falo de relacionamentos não falo só conjugais. Esses têm um efeito muito mais forte em cada um de nós, os familiares e os conjugais.
mas mesmo os sociais têm influência sobre nós e têm um efeito. Também estão presentes para nos fazer desenvolver em termos de algum tipo de experiência e de libertarmos algumas coisas que estão aqui que não são mais apropriadas. Por isso é que nós devemos ser sempre verdadeiros. E primeiro connosco. Mas esta relação já não traz alegria. O que é que eu estou a fazer aqui? Se eu não tivesse feito esse exercício, por exemplo, não estaria aqui agora convosco, ainda estaria na Suíça. Percebem? Mas depois vem o problema, vou começar tudo de novo. Eu e a Carla ainda falámos nisto aqui há dias numa consulta, que há um ano e meio atrás, para mais ou menos, apareceu-nos um casal, nem 30 anos tinham, com uma criança pequenina. E ele disse mesmo à frente dela na consulta, eu já não... praticamente não sinto nada por mim. Não sou feliz com nada. Já não sou feliz com a minha mulher, mas só para estar a começar tudo de novo com outra pessoa, não vale a pena. Deixa-me estar. Não tinha 30 anos ainda. Eu assim digo, eu com 47 digo assim, esta relação já não me traz alegria, o que é que eu estou a fazer aqui? Vou começar tudo de novo e mudar outra vez de país, trazer uma criança de 3 anos pela mão, começar tudo de novo. Câncer, não é problema de mudar, afinal, já estou a meio da minha vida. Não estou a ser verdadeiro comigo mesmo. E mais tarde ou mais cedo, não vou ser verdadeiro com aquela pessoa com quem eu estou. Vou começar a ser desleal e vou ser infiel. Não é? Infiel porque faço assim, porque eu não acredito na infidelidade. Não é? Nós temos de ser fiéis a nós mesmos, em primeiro lugar. Acreditarmos em nós mesmos e no nosso propósito. Sinto alegria nisto que eu estou a experienciar? Ótimo. Não sinto alegria. Isto não é para mim. Então eu tenho que sair, tenho que pôr termo a isto. Ou já acabou o propósito entre estas duas pessoas. Mesmo numa sociedade, por exemplo, num trabalho. Deixou de produzir alegria aquelas duas pessoas a trabalhar em conjunto. Quem deixou de ter alegria diz que já não é mais para mim, já não tenho mais alegria nesta parceria. Eu saio. Não deve fazer o outro forçar o outro a sair. Fui eu que perdi a alegria, não foi o outro. Fui eu que perdi a fé naquela sociedade, não foi o outro. Não há outros fatores, é a verdade. O único fator é a verdade. O único fator é a verdade. Como há outros fatores também num divórcio. Estamos a falar de quê? A divisão de bens? Da regulação das... Estamos a falar da parte material, como estou a falar do relacionamento conjugal, que é a divisão de bens. Olha, quem é que fica com o cão com o gato? Quem é que fica com os taparoés, com os pratos, com os gastos? Quem é que fica com a casa, com o carro? Mas isso são motivos para que nós... Então pronto, então nem sequer se levanta essa questão. Há outros fatores, não há outros fatores. Há a verdade. Sim, mas nesses fatores, eu incluo, para mim, primeiro de tudo, há a verdade e esses não são fatores que podem pesar para eu deixar de ir à vida que... Então porquê é que falaste neles? Porque numa sociedade implica outros tipos de situações. Quais tipos de situações? As cotas, esses valores que eu... Está-se a falar da parte material outra vez. Estou a falar da parte material que eu posso entrar em acordo com aquela pessoa que é a minha sócia. Por acaso eu tive uma situação dessa. É assim, o Código Civil prevê desta forma, Rachi, se o meu sócio não aceitar as minhas cotas, eu só deveria vender a uma pessoa de fora. Onde é que está o problema? Eu sei, falo por experiência própria. Eu ainda tenho uma empresa, uma sociedade que está parada, mas ainda tenho. Eu sei, por experiência própria. Se o meu sócio não quer as minhas cotas, ele tem direito de preferência. Não posso ficar refém da vontade do meu sócio. Alguém de fora quer comprar as minhas cotas? Quer dar €1 por elas? Estão aqui. Deu €1. O problema é meu. Eu fiquei a perder. Mas as cotas estão ali e aquele meu sócio tem um sócio novo, que não se pode opor a ele. Onde é que está o problema? Não há problema nenhum. O problema é mesmo a verdade. E eu, às vezes, vou ter que começar algo de novo. Não é? É sempre esse o problema. Comprar casa nova, dividir o carro, vou ter que dar a minha parte, vou ficar com o carro, se ela ficar com esse dinheiro. Não interessa. É sempre essas questões. E as pessoas depois debatem-se com essas questões e esquecem-se do fundamental, que é a alegria de ser quem realmente são e de se viverem essa verdade, essa alegria.
Eu preferia vender as cotas por €1 e ter paz e alegria do que ficar refém de alguém. Mesmo a própria lei prevê essas situações. Não é? Portanto, acho que não estou errado. Falo por experiência própria. Já experimentei isso tudo. Está esclarecido sobre relacionamentos, certo? E vocês não rejeitem o bolo todo só porque uma fatia não vos agrada. Terem esta parte eu não gostei. Mas tu disseste, sobre relacionamentos, eu acho que... Não. Diz esta parte. Em relação aos relacionamentos, eu acho que estou em desacordo. Não, estou mesmo em desacordo. Em relação aos relacionamentos, me disseste. Em relação a esta parte... Okay? É lançar o bebê fora com a água toda. Mas agora percebeste? Senão quem ouvir desta maneira pensa que o Al-Ramalahana incentiva a infidelidades. Eu não incentivo nem desincentivo. Cada um dá conta de si mesmo e da sua própria vida. Eu não tenho nada, nem estou aqui a justificar em relação a isso. Eu só que estou aqui a falar isto para que não haja dúvidas quanto ao meu conceito de fidelidade, de lealdade, de propósito na relação, daquilo que é suposto acontecer, etc. É só isso. Porque aquilo foi um tema muito longo e falou-se muita coisa. E por estar agora outra vez aqui a falar em tudo outra vez, não íamos ter tempo. Mais questões? Dinheiro à gorrinho. Não tens nenhuma questão? Nenhuma dúvida? Oh, Miranda, nem tu, Chiara. Eu tive tempo de fazer. Osmino e Ru. Eu tenho uma dúvidazinha. É assim, nós estamos a perder o poder pessoal quando, por exemplo, alguém nos pede um favor. Nos pede fazer uma coisa e nós não sentimos vontade de fazer. Mas essa pessoa precisa mesmo que alguém... Imagina, uma tia minha vem cá e precisa que eu vá buscar ao aeroporto e levar ao autocarro. É um exemplo. Sim. E eu não sinto vontade de fazer isso. Mas como ela é lá de cima e não consegue se arrascar aqui, eu levo ao autocarro. Mas contra a minha vontade, isso é perder o poder pessoal? Não, eu acho que isso é falta de amor. Não é falta de poder pessoal, é mesmo falta de amor. Porquê é que eu não haveria de fazer uma coisa dessas? Não. Eu faço, não conseguia não fazer. Mas é um exemplo que eu estou a dar. E é uma resposta que eu estou a dar a esse exemplo. Se alguém vem de longe, tem dificuldades, nem sequer conhece a cidade, tem dificuldades em movimentar-se, é da minha família, pede-me a ver se eu faço o favor, olha, leva-nos do aeroporto ao autocarro para eu não sei para onde, se eu não sinto vontade de fazer, porque será? Eu coloco-me no lugar daquela pessoa, ok? E digo assim, como é que eu gostaria de ser tratado? O que é que eu gostaria que me fizessem? E se eu não consigo fazer o mesmo, por que será? É só isso. Imagina tu, chegas a Lisboa. Não sei se conheces Lisboa ou não. Conheces Lisboa bem? Pronto. Lisboa não. Chegas a Évora. Conheces Évora? Pronto, já sabia. Chegas a Évora. Ok? Vais de autocarro até Évora e não conheces nada na cidade, mas tens lá um familiar que diz, telefone assim, olha, vou chegar em tal dia, a tal hora, mas eu não sei, nem sequer ficar a estalagem no hotel onde eu vou ficar. Tu não te importas para não andarem muito atrapalhado, me ir buscar e levares lá. Não gostarias que fizessem isso contigo? Sim. Então porquê é que não haverias fazer outra pessoa? Não, mas eu estava aqui a tentar perceber se isso era poder pessoal, porque eu até fui eu que ofereci a ela que ia levar ao autocarro. Então qual é a questão aí? Não é falta de poder pessoal, é falta de amor. Se eu amor. não fizesse, se era de perder o poder pessoal. Claro que eu ia fazer, nem tinha coragem de dizer que não. E ela estava a comentar e eu disse, se não conseguir se a sua filha não conseguir ir buscá-la, eu levo lá. É só um ligar que eu levo. Eu fiz isso mesmo, foi hoje. Sim. Mas era só para eu perceber se eu não fizesse isso era... se eu fizesse contra a vontade
pessoal. Era essa dúvida. Queres que eu seja honesto contigo? Eu acho que fizeste um pouco contra a vontade da oferta. Não tiveste um grande vontade de o fazer. Foi mesmo na última instância, mesmo no último recurso. E por isso é que estás a questionar isso. Se eu der a minha palavra, se eu voltar com a minha palavra atrás, ou se eu fizer agora por diante, é falta de poder pessoal, porque estou a fazer algo contra a minha vontade, ou se eu voltar com a minha palavra atrás, como é que isso é visto? Tens que ver porque é que não tens vontade de o fazer. Provavelmente não estás num momento de alegria, não estás bem contigo mesmo. E então, se não estás bem contigo mesmo, não tens alegria para ti, não tens disposição para te aturar a ti, muito menos para aturar outra pessoa. Se não tens alegria para satisfazer a tua própria vontade, não vais ter alegria para satisfazer a vontade de outrem. Se não tens amor para dar a ti, não vais ter amor para dar a outra pessoa. Percebes? Mas, de facto, não é falta de poder pessoal. Falta de poder pessoal é que como nos querem obrigar a fazer alguma coisa que nós sabemos que é inapropriado e nós ainda assim fazemos. Ou então, se a pessoa acusasse da boa vontade, Não, exato. só vai-se dizer que não. Sabendo mesmo que é inapropriado eu fazer isto, mas eu não consigo dizer que não. Isso é falta de poder pessoal. Percebes? Aí sim. Mas já agora uma situação também que também andei a pesá-la. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Isso o livre-arbítrio dá para os dois lados. É para os dois lados. É como a pessoa chivaca. Mas quando a pessoa não é obrigada a fazer uma coisa, é pressionada por 10 pessoas, usa o livre-arbítrio e diz não faço porque não é obrigatório. É falta de amor. Falta de amor? Porque não dá alegria fazê-lo. Depende do que seja. Olha, é um relatório. Depende do que seja. Ok? Não se pode ver as coisas assim desta forma. Eu compreendo às vezes. Aqui, neste caso, é falta de amor. Certo? Agora, se eu tenho um acordo com 10 pessoas, se eu tenho um acordo com 10 pessoas a fazer um determinado trabalho e depois 9 baldam-se esse trabalho e querem que eu sozinho o faça e eu recuso-me a fazê-lo sozinho, isso não é falta de amor. Falta de amor tem eles. E eu tenho que afirmar o meu poder pessoal e a minha vontade. O que é acordado é isto. Eu estou disposto a cumprir a minha parte. Mas se vocês não estão dispostos a cumprir a vossa, eu também não sou obrigado a cumprir a minha. O contrato funciona para os dois lados, não é só dar obrigações a um. Pois, eu tenho de falar concretamente, se não estás um bocadinho. A situação é esta. Na progressão da minha carreira não sou obrigada, não sou obrigada a entregar relatório. Entretanto, ao fazer eu o relatório, eu e quem está na mesma situação que eu, abro o leque maior de taxas e de cotas aos outros colegas para poderem subir ao muito bom. Uma classificação que dá jeito da progressão. Eu não tive tempo. Passei o dia no hospital, não tive tempo. E foi-me pedido, mas eu sabia que não era obrigatório. Toda a gente conhece que eu papéis e voz sou lenta nessa situação. Não tive um fim de semana, não deu para isso. Comecei, mas não acabei. E eu questiono-me se eu fiz um bom uso do meu livre-arbítrio nesta situação. Eu não posso dizer nada sobre isso. Eu tenho que o sentir. Eu não sou juiz. Eu tenho que o sentir, não é? Nem eu sou juiz, nem ninguém te vai julgar quanto a isso. Tu é que tens que sentir. Sim. Pronto, Comprometeste de alguma forma com alguém fazê-lo ou se não comprometeste? Se sentes obrigado a fazê-lo ou não sentes obrigado a fazê-lo? Há uma variável, sendo variáveis que... que... A situação surpreendi as pessoas porque o normal da Alice Amaral era fazer, não era 1, era 5. E toda a gente ficou muito surpreendida porque eu disse, não faço. E ainda mais disso, eu comecei, não tive condições de acabar, portanto não consegui. Então pronto, agora o que é que te pesa aí? Pronto, eu estava naquela, porque eu andava aqui a moer. O que é que te pesa? Eu gostava de ter sentido alegria em fazê-lo e não conseguia sentir. Porquê? Porque era pesado para mim fazê-lo. Porquê que era importante para ti fazê-lo? Porque, pois, já percebi. Não, diz-lo porque tu já percebeste, mas ninguém percebeu. E é preciso eles perceberem também. Porque era para ser reconhecida pelos outros. Mais uma vez, boazinha, não é? Prestada. Está exposta. Esta
Pois. Era isso. E é Mais uma isso que nós vez, estamos. a Alice é uma boa pessoa, é muito boazinha, muito prestável, dá sustento aos outros, é um anjo, não é? Esta vez. Só que quando nós fazemos as coisas nesse sentido, não estamos a fazer serviço nenhum. Estamos a servir o nosso próprio ego. Não é ou não é? Nem estamos a ajudar os outros, nem a ajudar a nós mesmos. Portanto, neste caso, eu acho que é apropriado não o teres feito. Afirma no poder pessoal. Afirmaste o teu poder pessoal e a necessidade de não ser reconhecida, nem ser amada pelos outros pelos benzinhos que tu lhes dás. Vêm com outros olhos a partir de agora. Ah? Já me veio com outros olhos. Quem é que vê com os olhos? És total de pessoas. Claro. É até ti, Foi capaz. até tu mesmo, não é? É. Vês-te com outros olhos. Já não é aquela merda. Estás caladinha, sempre estiveste caladinha ao longo de todas estas semanas. Mas estou atenta na mesma. Estás caladinha na mesma. Atenta. Ai, eu sei, eu não estou a dizer que estou atenta, estou a dizer caladinha. Não há nada que queiras Eu dizer. dei a matéria de cuidado, mas não fiquei assim comigo. Tens um bom professor, então, explica tudo direitinho. Ou não. Ou é tão confuso que nem vale a pena estar aqui a exprimir mais isto, até ficar mais confuso ainda. Está tudo claro? Eu li e estou esclarecido. E pronto. Só uma questão. Em que falaste da hierarquia espiritual, eu tenho aqui um apontamento em que tu colocaste em primeiro de Metatron. Metatron. Em termos de arcanjos. Ok. Porque primeiro está Deus e Deus. Está Deus. Em cima de tudo está Deus, não é? E onde é que colocas o Melquisedeque? Abaixo do Metatron. Ok. É que eu tenho um apontamento que estão os dois no nível 1. Portanto, no primeiro, não sei a propósito, mas já até pedi. Depois fiquei baralhada e pensei, afinal, qual é que está em primeiro? Mas tu na altura disseste que isto estava sempre a mudar. Sim, está em mudança. Sim. Mas ao nível universal e cósmico, as mudanças são ao nível do tempo cósmico e universal, que isto é, uma mudança em cada não sei quantos milhões de anos. Portanto, não é por aí, não é? Ou milhares de anos. Ao nível planetário, sim, as mudanças sentem-se muito mais e estão sempre a mudar. Mas ao nível galáctico mesmo, até universal ou cósmico, as mudanças são muito mais sutis. Não, primeiro está Deus, depois está os arcanjos, liderados por Metatron, certo? Depois há outras classes de seres, como os rios Aquedes, por exemplo, são chamados os filhos do paraíso. Há os Elohim, que são os deuses criadores, portanto, são seres que trabalham especificamente na criação. Que estão, não se pode dizer que estão abaixo de Metatron, mas estão acima. Pode estar ao nível de Metatron, mas noutros departamentos. Isto é, tens o diretor-geral de uma empresa e depois tens vários departamentos que coexistem mais ou menos no mesmo plano. Não se pode dizer que uns estão acima dos outros. Em termos de angélicos, Metatron lidera toda a hierarquia angélica e arcangélica, nesse sentido. Mas há outros seres igualmente evoluídos que estão noutros departamentos, noutras áreas, que também têm a sua função ao nível cósmico. E depois temos ao nível universal Melquisedeque, que é o líder, que é o Logos universal. E depois, dentro do universo, temos os Logos galácticos, que no nosso caso, a Via Láctea é o Melchior e a Palas Atena. São Melchior, que escreve-se Melchior, e Palas Atena, que é o seu complemento divino. Depois temos ao nível solar Vesta e Hélio, que são ambos o Logos e o seu complemento, não é? E ao nível terreno, na Terra, temos Buda e Gaia, ou Gaia e Buda. Gaia como o complemento feminino de Buda. E assim por diante. Em termos de hierarquia, mais ou menos é assim que funciona. E depois temos a hierarquia terrena, terrestre mesmo, que Buda é efetivamente o líder de toda a hierarquia, porque é o Logos planetário. E depois temos 3 departamentos que emanam diretamente do divino, de Deus, que é o departamento do Manu, o do Cristo e o do Mahashohan, em que o do Manu está ligado ao primeiro raio e à vontade, o do Cristo ao segundo raio e ao amor, e o terceiro está ligado à mãe. O primeiro está ligado ao pai, a Deus, o terceiro está ligado à mãe, que é da luz sabedoria. E os 3, depois desses 3 departamentos descendem
todos os raios. O primeiro raio sai do primeiro departamento do Manu, o segundo, que é o departamento do Cristo, e o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo saem do terceiro departamento, que é do Mahashohan. Rami, ias colocar uma questão? Sim, nas fases da Lua, que tu falaste na altura, que eu abri aqui e da forma como eu escrevi, fiquei na dúvida. Lá está, às vezes, como nós escrevemos depois. Porque eu contei que era, tens o período que é a Lua, e tu fazes a criação, que é algo assim. Mas posso fazer nesse espaço, eu posso fazer em qualquer dia, desde que esteja nessa Lua. Mas eu não tinha apontado aqui, que era no terceiro ou quarto dia antes. Mas eu percebi porque eu pensei que te lembras que... Eu não preciso de me lembrar do que disse, eu posso dizer aquilo que é. Portanto, Mas eu não consigo já perceber porque é que eu não quero isso, eu não percebi. mas eu vou explicar como é que funciona. A Lua atinge o seu ponto em determinado dia e determinada hora. No caso da Lua cheia, chama-se o plenilúnio ou apogeu da Lua, que ocorre em determinado dia e determinada hora. Por exemplo, em julho, no dia 16, será o plenilúnio, a Lua cheia. Não vos posso dizer a hora, também não faltava mais nada, saber a hora exata que ia acontecer o plenilúnio. Não era nada do outro mundo, simplesmente ainda não vi, senão também vos diria. O que acontece é que o trabalho com as luas nunca deve ocorrer depois desse ponto máximo da Lua. Isto é, se a Lua cheia é dia 16, eu nunca posso fazer um trabalho para a Lua cheia de, neste caso, de julho, que vai estar até no signo lunar do Caranguejo, lunar não solar do Caranguejo, nunca posso fazer um trabalho nesse sentido depois desse apogeu, depois desse pico, depois da Lua ter chegado ao seu máximo. Porquê? Porque quando chega ao seu máximo, logo a seguir ela declina, começa a perder a força que ela própria representa. Apesar de ainda haver a Lua cheia, no dia seguinte ou 2 dias depois, ela já está em decrescente, ok? Está em minguante. Não tem a mesma força, a mesma energia. Mas, por isso é que eu digo, se eu não posso fazer esse trabalho no próprio dia da Lua cheia, eu devo fazê-lo no máximo 3, 4 dias antes. Também não posso ser muito antes do que isso, porque senão entro no domínio do quarto crescente. O quarto crescente é mais ou menos uma semana antes da Lua cheia. Na altura eu registrei a fase lunar 3 dias, o dia antes, o próprio dia e o dia seguinte. O dia seguinte ainda é aceitável, certo? Mas preferencialmente que seja antes desse ponto máximo que a Lua representa. Se eu trabalho para o quarto crescente, tem que ser ou no dia, pode ser no dia seguinte do quarto crescente. Porque se for no quarto crescente, tudo bem que a Lua está a aumentar a sua força. Ok? Depende também da posição que está a Lua. Mas se for um trabalho para a Lua cheia, nunca pode ser feito quando ela já entra em minguante. Se for um trabalho para a Lua quarto crescente, não há problema nenhum que se faça no dia seguinte, 1 ou 2 até depois do quarto crescente. Porque ali a Lua está a ganhar força, está a crescer. Certo? Se for para uma Lua nova, deve-se fazer na altura da Lua nova, em que não há ausência sequer de Lua, não se vê a Lua em lado nenhum no céu, porque ela está oculta. Mas quando começa a aparecer o primeiro traçozinho de luz na orla da Lua, alto está no quarto crescente. Já não está na Lua nova, não vou fazer um ritual para a Lua nova quando já aparece. Compreendes? Sim. Eu falei nesses 3 dias mais na Lua cheia. Porque a Lua cheia, nesse caso, a Lua cheia e a Lua nova, que são os 2 extremos, têm esse efeito do minguante e do crescente. Certo? Eu posso fazer um trabalho para a Lua nova no decurso do quarto minguante, porque ele está a diminuir a intensidade da força da Lua até ficar ausente através da Lua nova. Mas não posso, quando é para a Lua cheia, já não vai funcionar da mesma maneira. Porque eu deixo passar o pico, o plenilúnio, o apogeu da própria Lua, ela já está em minguante. Portanto, imagina, tem 100 unidades de energia na Lua cheia, no dia seguinte já tem 99, já não é a mesma coisa. Mas podes dizer, mas também no dia anterior ao 100 também tinha 99, tudo bem, mas eu faço hoje um trabalho e o trabalho vai crescer, porque no dia seguinte ela vai aumentar a energia. E o trabalho já está feito. A energia que vem a seguir a influir de uma certa forma. Percebes o que eu quero dizer? Isto não tem que ser assim rígido. E se fosse levado ao extremo, tínhamos também que considerar horas e tudo. Certo? E não vale a pena entrarmos por aí. E até dias da semana.
Há dias de semana mais próprios para umas coisas para outras. Por exemplo, a segunda-feira é mais próprio para trabalhar com a lua. Vejam o espanhol lunes, o inglês Monday, dia da lua, Monday. Ok? Percebem? Terça-feira é Marte, também a ver com a energia de Marte. No espanhol diz martes, não é? Por exemplo, quinta-feira é o dia de Thor. Thursday, dia de Thor. Nós temos quinta-feira, os portugueses. Os portugueses, em termos de dias da semana, é muito pobrezinho. Não tem piada nenhuma. E depois feira a seguir ao nome é que não tem piada nenhuma. Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira. Não tem piada, pois não. Mas valeu pelo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, pelo menos. Era menos. Até que, enfim, Aniago ri. Tenho uma questão. Que nunca percebi muito bem. Claro, isso é uma dúvida. Que tem a ver com os caminhos. Com quem fala alto que não se ouve. Com os 7 caminhos. Se eu não consigo ouvir, muito menos a câmara. Foi a além desta, os 7 caminhos com uma evolução superior. Sim, os 7 caminhos com uma evolução superior. Deixa-me repetir que é para quem está lá do outro lado do filme a ver, perceber o que é que tu queres. Eu nunca percebi muito bem, não é? E eu tenho nos apontamentos que fazemos, que há uma altura que será na 6ª iniciação, que fazemos... Na 6ª iniciação. Iniciação, podemos fazer uma escolha, que mantemos o nosso veículo físico ou vamos para o plano interior. E depois, tem aqui um apontamento que é a outra escolha, o serviço. E depois há aí a parte do serviço. O problema é que vocês passam o tempo todo a escrever e não escutam. Pois é, não é escravo. Pois é. Enquanto escrevem, não estão a prestar atenção. Isso foi bem explicado, não foi? Mas se vocês estão centrados a escrever e estão com a vossa mente atenta à tarefa da escrita, a vossa atenção desfoca-se naquilo que estão a ouvir. Eu deixei que vocês escrevessem, porque eu não vou dar apontamentos, por assim dizer, escritos. E como este trabalho é diferente do trabalho que eu já fiz à aula da Ascensão, deixei que escrevessem. Mas sempre ela até para isso, que é preferível estar com atenção e entenderem as coisas do que às vezes escrever depois o que é que eu escrevi, o que é que isto quer dizer. Então tu não sabes o que é que isso é, não é? Não. Sabes que na 6ª iniciação deves fazer uma escolha. Sim. Se conservas ou abandonas o teu corpo físico. Ou se vou para o plano interior. Sim. E depois, não sei bem, tem aqui a outra escolha, é o serviço, mas isto é quando vou para o plano interior? Porque depois é o serviço também, o serviço também. A escolha do serviço de evolução superior, é isso? Sim. O que é que tem a ver isso? Tens de fazer uma escolha desse serviço. Senhor, tens o serviço também, o serviço magnético. Eu vou recapitular. Antes da ascensão, É na 6ª iniciação. que é a conclusão da 6ª iniciação, o iniciado tem que fazer 2 escolhas. Uma, que é se no momento da ascensão abandona o plano físico, isto é, morre fisicamente e passa para o plano interior, ou não, ou escolhe fazer a ascensão e continuar aqui fisicamente encarnado. E a outra escolha é, não importa a ordem que faz as escolhas, por isso é que eu digo outra, uma e outra, não digo a primeira e a segunda, uma e outra. A outra é, qual é o caminho de evolução superior que eu escolho para servir? Agora, o serviço não acontece quando vocês vão para o plano interior. Porque senão qual é o interesse de ascenderem e ficar cá encarnados? Ocupar espaço? Não é? O serviço é a única função do mestre ascensionado, é o serviço. E o serviço não é só feito no plano interior, também é feito aqui. O que acontece é que a partir da ascensão eu estou dividido entre 2 planos. O plano mental, que é onde estão os mestres ascensionados, e o plano físico, que é onde estão todos os nossos corpinhos e os corpos humanos. E eu posso servir nos 2 planos em simultâneo. Porque eu tanto estou do lado de lá como estou do lado de cá.
Apesar de vocês verem aqui o meu corpo, de verem aqui o meu corpo, eu não estou só aqui. Eu também estou do outro lado em serviço. Compreendem? Mas o serviço é dizer, eu como mestre ascensionado vou servir onde? Qual é o serviço que me vai fazer com que eu evolua e cresça mais ainda? Porque é o serviço que nos faz desenvolver, que nos faz crescer. Não é o que nós aprendemos para aqui. É o que nós pomos em prática. E não há nada melhor do que pôr em prática aquilo que aprendemos. Isso é serviço. Então eu vou aplicar no serviço onde? Para eu desenvolver. E escolho um desses 7 serviços. Mais tarde ou mais cedo podem mudar. Ok? Eu e aquela mudámos de serviço. Aquela tinha escolhido o serviço terreno, o serviço do raio. Dos raios. Eu tinha escolhido o segundo serviço, que é o do serviço magnético. Estamos hoje ambos fora desse serviço. E este ano foi este ano que mudamos. E não foi porque nós escolhemos que. Foi porque determinados mestres acharam que nós tínhamos qualidades para outro tipo de serviço. E é como se nos fôssemos convidados. E nós, com alegria, cedemos. Porque, no fundo, tudo é serviço. Então, te vais-se limpar o chão como está a dar uma palestra, é serviço. Tudo é preciso. E nós, com alegria, aceitamos e estamos noutro caminho de evolução superior, noutro serviço. Percebes? Mas isso acontece, tem que acontecer também aqui, neste plano. Porque o mestre ascensionado que permanece encarnado sem servir é inútil ao próprio propósito e plano divino. Para a Terra, neste caso. Mas vale desencarnar. E servir então no caminho que escolheu, no plano interior, e dedica-se só ao plano interior. Porque quando eu escolho permanecer cá fisicamente, não é porque eu tenho amor ao corpinho, nem ao filho, nem ao marido, e não quero perdê-los, nem quero que eles sintam a pena de por eu ter partido. Porque se vocês fazem a escolha nesse sentido, a ascensão não ocorre. Tem que ser porque, efetivamente, eu quero continuar aqui a servir fisicamente encarnado. E se houver dúvidas no plano interior quanto à vossa escolha, os mestres vão questionar-vos. Então, porquê é que queres ficar cá? O primeiro pensamento vosso é instantâneo. Pois eu vou, depois como é que vai ser do meu filho? Vais ficar no 6º nível da 6ª iniciação até mudar de ideias. Certo? Como há muitos que queriam. Agora não se liberta da roda das reencarnações antes da 12ª iniciação. Antigamente era na 6ª e na 7ª. A 7ª era mesmo definitivo. A libertação da roda das reencarnações. E muitas vezes os mestres vinham questionar os iniciados. Então porquê é que queres concluir a ascensão? Porque assim não reencarno mais. Então vais ficar aqui encarnado mais tempo até mudar de ideias. Porque a ascensão não pode ser para fugir da Terra, é para servir à Terra. E eu posso servir aqui fisicamente, como posso servir a partir do plano espiritual. Mas tenho que amar a Terra. Eu não posso servir sem amar. Não faz sentido, nem funciona. E são testados, são. E se a resposta não é a resposta apropriada, porque temos de ser testados antes de ser aprovados, permanecemos ali até mudarmos a resposta. E às vezes dizemos, mas porquê é que eu não saio daqui? Mas porquê é que eu não saio daqui? Vamos lá ver em que teste é que eu estou a falhar. Qual é a resposta que é decisiva para eu avançar daqui para fora? Certo? Está agora esclarecido isso? Está. Eu tive feito confusão aqui nas escolhas. Portanto, não estava a perceber. Ou mantínhamos o nosso corpo, ou vamos para o plano interior e achava que o serviço se enquadrava em ambos. Achava que as duas escolhas eram ou manter ou ir para o plano interior. Não. É só uma escolha. Já percebi. Essa é uma escolha e depois o serviço. A outra escolha é qual é o serviço que eu escolho como evolução superior. São duas escolhas a fazer. Uma primeira, manter ou amar o corpo, e a outra, qual é o serviço que eu vou desempenhar, ou qual é o serviço pelo qual eu vou enverdar para continuar a minha evolução, ao mesmo tempo que sirvo a Terra e sirvo o Espírito. Aqui na Terra, se escolhes manter o corpo, não dizem assim, eu escolho manter o corpo, mas só entre em serviço quando desencarnar. E os mestres dizem assim, para que é que nós precisamos desta criatura aqui na Terra? Vamos já falar com o superior dela para ver se corta ali os 3 fios, o da consciência, o da vida e
E depois o corpo aqui baixo, pum, olha, morreu de repente. Porque de repente foi chamada para o plano interior para servir naquele caminho que ela tinha escolhido. Porque nunca estava cá a fazer nada. Não é? Não é para ficarem com medo. Não adianta, não é ficar com medo, não é? Não adianta. Mais alguma questão? Há dúvidas aí? Não? Não, estamos a falar sobre os caminhos. Hã? Estávamos a falar sobre os caminhos. Sobre os caminhos, o que é que tem os caminhos? Sobre as escolhas. O que é que tem? Eu já sei que ela já tinha escolhido. Hã? Tu já escolhias, se ia ser escolhida. Não escolheu. Não decidiu, ainda está muito confusa quanto ao caminho. É o Sírio, não é? É. Como é que eu sei? Nunca tínhamos falado sobre o assunto. Já tínhamos falado. Já Já tínhamos falado. Uma formação atingida, que ela se deve sozinha. Uma formação numa consulta, mas que estava no estresse dela, já falou sobre isto. Olha, não prestei atenção. Pelo menos não retive. E tu na altura fizeste o mesmo comentário. Foi, na altura estava a comentar que era o caminho de Sírio, não foi? Que não me espantava a escolha. Mas Eu para não sei porque é que ela ficou confusa, mas lá na Alfara não sabia que já tinha mudado de ideias. Eu não mudei, só fiquei confusa. Qual é o outro caminho, além do Sírio? O trabalho magnético dos raios. Força. Fazemos três. 3 em 7, isso é muita indecisão, por amor de Deus. Tu estás confusa porque se calhar achas que tens que escolher outra coisa, tens a ver qual é o nome que vem disso. Eu quando andei para os caminhos, o primeiro que me saltou à vista foi dos raios. Mas depois quando fui ler disse isto é muito complicado. Ainda por cima envolve muita matemática e eu e a matemática, bem, que são para amigas muito chegadas. Mas depois eu olhava para o outro e disse, não, mas é este que estão na atração, estão a mostrar aqui com complicações. Foi como quando eu li, fazer logo a atração pelo segundo caminho, que é o do serviço magnético. Ainda que eu posso ler. E não questionei mais, é este que eu escolho. E estive nesse caminho, e na parte ainda estou, porque posso trabalhar mais de um ao mesmo tempo, não é? Ou isto é, estar num lado e fazer uma perninha no outro, ou dar uma mãozinha no outro, e Ainda que eu posso ler. Mas eu não li nada mais. Não sabia os títulos e chamou-me a adaptação dos raios. Mas é que eu fui atrás da informação. Depois que tu me mostraste que eu já chorei e disse, não, mas só falar dos caminhos. sim, eu deito a ler o... Depois é que eu via que achei que aquilo era mais complicado porque eu tinha muita matemática para trabalhar os raios. Mas mesmo assim, os outros não. Tens que ler e sentir aqui. O que é que chama? Não é aqui ler, isto é mais chique, isto é mais trabalhoso, isto é mais fácil, isto é mais difícil. Não é, é aqui. Sentir aqui a alegria do caminho que eu escolho. Depois mais tarde podemos mudar. E não quero não ver muitas vezes do fascínio, que é de trabalhar com um chorrando aquele raio, aquele caminho. Vamos perceber, há pessoas que escolhem os raios depois do fascínio trabalhar com determinado chorrão. Nem sabem se vão trabalhar com aquele chorrão. Ou o caminho magnético, Pois, se o eu magnético é trabalhar com o raio. que não devo escolher um raio específico porque não sei qual é a minha potência. Mas não deves escolher um raio específico. Não percebi. Não tens que escolher o raio. Eu sei, mas a Carla estava a A dizer. Marcela está a falar completamente com isso, que há pessoas que escolhem os raios na expectativa de trabalhar. Trabalhar com um determinado chorrão ou determinado raio, sim. Ou pessoas que escolhem o serviço magnético por causa da fascínio do raio, por exemplo, e coisas assim do género. É isso que estou a dizer que não se deve escolher. Eu já trabalhei no segundo raio. Já trabalhei no segundo raio, já trabalhei no sexto, já trabalhei no sétimo, já trabalhei no 14º, já estou agora no 19º. Tudo é serviço. Pois. Nós temos que fazer uma escolha depois, um dia eventualmente. Não, quando tu estás voltado ao serviço, tu nem sequer colocas a questão da possibilidade de escolha. Tu sentes a alegria de aceitar o serviço tal qual como ele se apresenta. Ou seja, não temos que escolher nada disto. Tens que escolher um caminho. É porque dá alegria aqui, mas não é em termos de. Nós estamos a explicar é de fascínio. Como estás a dizer, todo o serviço é serviço, não importa onde é que vais estar. Escolhe para aquilo que dá alegria. Não importa se depois a tua mente vai dizer, mas este não está tão destaque, aquele é que era um espetáculo, podia ser mais
ter mais visibilidade, estás a perceber? Quando nós escolhemos um caminho de evolução superior, é por alegria que Ele nos dá. Mas quando nós desenvolvemos verdadeiramente o sentido do serviço, nós não escolhemos o serviço escolhe-nos a nós. O serviço escolhe-nos a nós. E nós, com alegria, aderimos a Ele. Mas porque é que eu, no vez de ir para o sétimo reino, não vou para o segundo? Afinal, é o reino do amor. É o reino onde saem os professores espirituais. É o reino onde geralmente sai o Cristo planetário. Depois podia virar o Cristo planetário. Digam-me lá se isto é serviço, se isto é amor ou se isto é ego. Digam-me lá se aquela pessoa alguma vez vai trabalhar no segundo raio. Eu tinha escolhido o caminho do Sírio porque, ok, eu ia aprender antes de mais. Nós vamos aprender sempre antes de fazer o que quer que seja. Se fores para o trabalho dos raios, vais aprender a trabalhar com os raios. Se for para o caminho de Sírio, vais aprender a trabalhar com aquilo que sai em Sírio. Se fores para o serviço magnético, vais aprender a trabalhar com aquilo que implica o serviço magnético. Tens que aprender, que é para depois passares ao ativo e depois estás a ensinar outros que chegam lá. Mas se calhar que a ideia de um Sírio, a universidade, digamos assim, que se calhar tem mais disciplinas, vou ter um campo de aprendizagem mais alargado. Pois, mas para dar aulas em Sírio é preciso primeiro formar-se como professor catedrático. Aprender. E no caso é que depois Sírio não vai buscar professores a outros serviços, não é? Eu dou aulas em Sírio. No entanto, não escolhi o caminho de Sírio. Eu sei porque já lá estou contigo. Pois, porque já lá estiveste comigo em Sírio. Porque depois tem que ir buscar os especialistas, não é? Aquele é especialista em matemática, que não tem nenhum tão bom. Vamos buscar aqui. O facto de eu dar aulas na Universidade do Porto não quer dizer que eu também não possa dar aulas numa outra universidade qualquer, ou num instituto, ou numa escola particular, ou até em casa. Ou não importa, até podes fazer um tipo de trabalho qualquer diferente das aulas que eu dou na Universidade do Porto. Posso fazer trabalho de pistelaria, se quiser, ou de canalizador, em qualquer lugar, ninguém tem nada a ver com isso. Percebes o que eu quero dizer? O facto de eu escolher aquele caminho, isto não é tipo estanque, hermético, e que fico ali confinada àquele caminho. Pois é aquela questão que vai ser sempre aluna e professora, ainda que passa a ser professora, vai ser sempre aluna. Eu sou aluno. Eu tenho professores muito mais elevados do que eu a ensinar-me. É sempre assim que funciona. Mas é preciso nós termos essa humildade e a alegria de servir. A humildade para aprender e a alegria para servir. Porque senão não vamos lá. Quando temos ego, a humildade para aprender desaparece. Porque eu já sou, eu já sei, eu já cheguei aqui. E se não temos alegria para servir, também para que é que estamos a aprender? Para alimentar o ego. E isso não acontece. Está entendido? Escolhe o caminho que te dá alegria. Depois o resto logo se vê. Imagina, eu escolhi o caminho do serviço magnético. Fui convidado para trabalhar nos raios. E estou a trabalhar nos raios. Estou a dar aulas em Sírio. E já saí do serviço magnético, já estou num outro serviço. Ok? E o resto continua exatamente igual. Isto não é assim, tipo, agora cheguei ao fim da 10ª semana, qual é o curso que eu vou escolher? E depois eu vou mudar de curso, o que é que meus pais vão pensar, e não sei o quê, vou ter que ir até ao fim, mesmo que não goste. Não é assim. E quantos se licenciam em engenharia e de repente vê-se a fazer psicologia? Eu próprio tive um professor, mais ou menos desse género. Tive um professor meu que era de psicologia experimental e ele era licenciado em filosofia. Imaginem, psicologia experimental, para a diferença que está para a filosofia. E se fosse sempre psicologia, sei lá, diferencial do género, não é? Que trata das diferenças entre géneros, das diferenças sociais, etc. Para a filosofia ainda vai lá. Agora, psicologia experimental está com instrumentos a fazer medições com ratinhos e não sei o quê. O que é que isto tem a ver com filosofia? Mudou de caminho, não é? Está sempre a tempo. Mais questões? É a última aula, estejam alegres, não vão ver mais tão cedo. Alguns.
Está tudo esclarecido? De alguma forma estas aulas ajudaram-nos de alguma maneira? Claro que sim, não é a resposta. Para mim não existe um claro que sim nem claro que não. Para mim nada é claro. Quando é claro, é porque eu me quero convencer de alguma coisa. Ajudaram bastante. Não totalmente integradas, mas com mais consciência das situações. E de ti própria. Também. Sobretudo de ti própria, isso que é conveniente. Sim, com mais consciência de mim própria nas situações. Pois é, de ti própria. Sim. Isso é que é importante. Então, se foi útil para vocês, está ótimo. Também se não foi útil, também não me pesa na consciência. Porque eu ensinei-vos aquilo que tinha para vos ensinar, eu e os mestres que estavam comigo. Porque eu nunca estive sozinho, ainda hoje não estou aqui sozinho. E transmitimos-vos aquilo que, da parte do Espírito, é para vos transmitir, para vocês aprenderem. Lógico que existe sempre a chamada livre-arbítrio, não é? Que depois determina aquilo que eu vou escutar, pôr em prática, e aquilo que eu vou fazer de conta que não ouvi, ou que não entendi, vou pôr de lado. Porque mais tarde ou mais cedo, eu acho que aquilo foi falado e é desta maneira, pois. Mas na altura não entendi, pois. Na altura não entendi porque eu não estava ainda naquele registro, naquela capacidade de compreensão para entender. Então preferi pôr de lado. Mas é assim, mais tarde ou mais cedo a informação está cá e ela volta. Não se preocupem com aquilo que vocês aprenderam. Está tudo aí. Tudo. Está mais dentro de vocês do que nos vossos cadernos. Não acreditam? Quando vocês precisarem das coisas, vocês não vão ter o caderno convosco, mas vão se lembrar delas e vai sair pela vossa boca. Acreditam? Porque é assim. Poucas aulas eu dei com um caderno com apontamentos, não foi? Algumas dei por uma questão mesmo de ordem, ter que seguir determinado programa e determinada sequência para ser mais fácil a apresentação do tema. Por outros, tinha alguns que dito algumas coisas mais específicas e que requerem que não tenho necessidade de ter aqui memorizadas. Mas muitas aulas eu dei assim como estou a dar esta aula. Porque as coisas estão cá. Porque quando nós aprendemos, as coisas ficam lá dentro. Vocês não têm que andar com uma tabuada atrás de vocês, pois não. Nem com o abecedário. O abecedário. Está aí dentro, não é? Preocupa-se, se eu vou fazer uma conta e não me lembro quanto é 4 vezes 4. Não se preocupem, pois não. Então, não se preocupem com aquilo que aprenderam, porque está aí. Quando for preciso, isso manifesta-se. Desde que vocês o queiram, não tenham medo de que isso aconteça. Também gostei muito de estar convosco. Já que vocês não dizem que gostavam de estar comigo. Eu digo que eu também gostei muito de estar convosco. Não foi de paraquedas, foi de propósito. E foi de propósito? Em setembro, nós vamos dar início às aulas de Psicologia Espiritual e Transpessoal e também de formação de facilitadores em Soul in Action. Já só restam 3 vagas, porque eu reduzi o número de vagas, porque prefiro melhorar a qualidade da formação do que ter mais alunos. Vou ganhar menos dinheiro, é certo, mas pelo menos fico com a sensação de um trabalho melhor, mais bem feito. E a minha ideia é que aproveitem ao máximo. Começámos no dia 5 de setembro. O calendário já está publicado. Há interrupções na altura do Natal e do Ano Novo, da Páscoa. Alguns feriados também estão previstos. Porque quem participar também vai ter trabalhos práticos em casa. Não é só trabalho na aula, vai ter que trabalhar em casa. E pode aproveitar também esses períodos para ir fazendo alguma coisa em casa sobre os trabalhos que estão necessários a apresentar aqui.
Vai ser muito mais interessante porque não é esta monotonia de eu estar aqui sentado a falar para uma câmara de filmar convosco à minha frente a bater palmas. Parece aqueles programas de televisão que parece que atrás botam palmas. E vocês fazem o vosso papel. Porque vai ser dinâmico, okay? Vai ser teórico, mas vai ser muito prático, vai ser sobretudo mais prático. A teoria vai ser introduzida durante a prática e não ao contrário. E vai ser também divertido, de certa maneira. Vamos fazer meditações ativas. Não percebi. Vamos fazer meditações ativas. O que é que tu achas? Sim. Então pronto, para que é que perguntaste? Claro que sim. Está previsto lá, não está? Sei. Está previsto. Vocês têm que saber o que são meditações ativas, como facilitá-las, como orientar todo esse tipo de meditações ativas, passivas e assim. Técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, tudo isso. Porque tudo isso é importante, não? Sendo assim, terminamos. Não há meditação hoje, porque não há uma energia apropriada para a meditação. Foi uma energia muito dispersa, não há um foco na própria meditação em si para fazermos objetivamente uma meditação com determinado foco. E pronto. C'est fini. Agora aparece ali no monitor The End, La Fin. Em alemão é Ende. Pronto, para todas as línguas, para quem quiser. E vou desligar a câmera. Se eu conseguir encontrar o botão.